Queridos irmãos que nos acompanham aqui na capelania, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Volta Redonda, e os demais fiéis que nos acompanham no nosso canal, em diversos lugares do Brasil. Hoje a igreja nos coloca a meditar o tema da vigilância. Jesus, para nos falar da necessidade da vigilância, ele conta uma parábola. É constante na pregação de Jesus essa chamada à vigilância. Vigiai e orai, ele vai dizer lá no Horto das Oliveiras, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas quando ele fala da vigilância, ele conta uma parábola. É a parábola que nós acabamos de ouvir. E ele começa dizendo: estejam cingidos os vossos rins e em vossas mãos lâmpadas acesas. São as duas condições para nós estarmos vigilantes. Como soldado que fica de sentinela, sempre no seu posto, para que o inimigo, quando chegar, ele possa logo rechaçar, expulsar e atingir o inimigo. Nós temos 3 inimigos da nossa alma que estão constantemente querendo nos pegar de alguma forma para nos fazer cair, porque na realidade a nossa luta é sempre constante. Nós somos soldados de Cristo e quem quiser servir a Deus nosso Senhor e alcançar o céu tem que lutar. A coroa da glória que Deus nos promete é uma coroa evidentemente dada por nosso Senhor pelos seus merecimentos, mas requer de nós uma luta. Nessa luta, muitas vezes nós caímos, nos levantamos, mas devemos estar sempre prontos a lutar. E a melhor maneira de vencer a batalha é estar preparado para ela com a vigilância. E Jesus começa dizendo: estejam cingidos os vossos rins e em vossas mãos lâmpadas acesas. Cingidos os rins significa que devemos estar em estado sempre de penitência. É o próprio sacrifício que nós devemos fazer no dia a dia, é cingir os rins, amarrar para não cairmos nas tentações, por exemplo, contra a castidade, como vai dizer São Gregório Magno a respeito desse trecho do Evangelho. Cingir os rins é exatamente a penitência. E a penitência, muita gente acha que fazer penitência precisa fazer grandes coisas, fazer tantos dias de jejum e coisas do tipo, né? Ou vão ficar sem dormir uma noite. A penitência, ela nos dá esse autodomínio, nos mortifica e nos prepara para a luta. Mas a penitência que mais agrada a Deus são essas pequenas penitências que nós não procuramos e que Deus permite que venham a nós. É a penitência de um calar, uma humilhação, a penitência de sentir uma dor e não reclamar, a penitência de que não pude me alimentar agora por algum problema, a penitência de ter que tomar um remédio de que não gosta, a penitência de ter que suportar o defeito de uma pessoa que fica ali falando, brigando, reclamando, a penitência própria de uma doença, né? A penitência própria de ter que fazer um trabalho e de que não gosta ou não pode fazer naquele momento, a penitência de ter que levantar na hora certa, de ter que cumprir horários. Quer dizer, nós podemos durante o dia fazer uma série de sacrifícios que vai nos dando a graça, através deles, evidentemente, Deus vai nos dando a graça de termos esse autodomínio e nos colocarmos limites. A grande dificuldade que nós temos na vida espiritual é a da constância, né? Ou seja, de nós começarmos uma coisa e irmos até o fim. E Jesus insiste nisso: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando fala da parábola do semeador, ele diz: aquela semente que deu fruto até 100 por 1 foi aquele que deu fruto na paciência ou na perseverança. Então, realmente, hoje é muito difícil perseverar. Nós somos extremamente impulsivos e inconstantes. Então, o cingir os rins nos mostra que devemos estar sempre cuidadosos para não cairmos nessas coisas e sempre atentos. Então, a vigilância já começa aí.
Mas Jesus fala também que devemos ter lâmpadas acesas nas mãos. A lâmpada acesa simboliza, em primeiro lugar, a fé. A luz da fé. Aquela luz que nós recebemos no nosso batismo, que foi nos apresentada na crisma. Aquela luz que representa a nossa fé, que devemos alimentar a cada dia pelas nossas atitudes, pelas nossas obras, porque a fé sem obras é morta, mas também pela busca de um conhecimento, do aprofundamento maior nas verdades da fé. Então, cingir os rins é a penitência, e lâmpadas acesas nas mãos é carregar nas mãos a nossa fé com obras. E isso é extremamente importante, juntar as duas coisas, para que possamos ir nessa caminhada. Agora Jesus vai falar do soldado, né? Ou o servo que vigia a chegada do seu Senhor. Esse Senhor é Jesus que chega a nós de diversas formas e em diversas fases da nossa vida. No dia a dia, por exemplo, como uma inspiração, como um acontecimento, através da palavra de um superior, através próprio dos seus mandamentos, e nos fala constantemente, através de uma leitura, enfim. Nosso Senhor está sempre vindo a nós de alguma forma, por isso devemos estar sempre atentos. Rins cingidos, lâmpadas acesas, penitência, fé com obras, mas vigilantes. Vigilantes por quê? Porque o nosso adversário, ele está sempre constantemente nos rodeando. E como disse antes, no início dessa reflexão, nós temos 3 grandes adversários: o demônio, o mundo e a nossa carne. O demônio com suas tentações, como diz São Pedro, como adversário que anda ao redor de nós querendo devorar. Porque ele tem inveja de nós e nos odeia. Nos odeia porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, como ele odeia a Deus, odeia aquilo que é imagem e semelhança dele. O demônio não tem nada de bom para dar. Ele promete um paraíso que ele não dá. Ele engana, ele é fantasioso. Ele ilude. Ele rodeia a pessoa de alguma forma, pegando as coisas pequenas para depois chegar às grandes. E ele é enganador, falso, e depois acusador quando nós caímos no pecado. Então esse é um grande inimigo. São Paulo fala que nós lutamos contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. E ele perturba realmente a nossa vida para nos levar para o inferno. Porque o que ele quer é exatamente isso. Que nós deixemos a Deus, e deixando a Deus, nós temos a condenação eterna. Ele não vai medir esforços, porque ele já está condenado mesmo, para levar cada alma para o inferno. Mesmo com as pequenas concessões, ele já se contenta, digamos assim, e vai querer mais e mais. Então temos que estar vigilantes. E sempre nas inspirações procurar saber quando essa inspiração vem de Deus ou quando vem do demônio. Precisa ter cuidado. Oportunamente eu vou falar para vocês uma reflexão a respeito de quando saber que a inspiração é de Deus. Deixamos para outra oportunidade. Segundo adversário, o mundo. Não o mundo bonito que Deus fez, mas o mundo com organização maligna e malvada daqueles que atentam contra Deus. O mundo é terrível e ele nos envolve de tal forma, e nós somos muito tentados a sermos politicamente corretos e queremos agradar tantas pessoas e terminamos desagradando a Deus. São João Paulo II falava da estrutura do pecado. Há uma verdadeira estrutura, uma máquina onde nós entramos e terminamos caindo. É um programa de televisão, uma novela, um filme, um sistema de ensino, propagandas, notícias, agora até notícias que induzem as pessoas a fazerem coisas erradas, enfim. O mundo todo que nos envolve, nos colocando, sobretudo, como valores máximos, um paraíso na terra que não existe.
Então, as máximas do mundo são totalmente contrárias às máximas do Evangelho. O mundo que quer levar a pessoa ao abandono de Deus é um mundo que promete um Deus aqui para a terra. É uma felicidade que não existe. E o terceiro grande inimigo é a nossa própria carne, que é uma carne corrompida. Nós, quando falo carne, não só o corpo, mas a nossa vida. Marcados que somos pelo pecado original, que foi apagado no batismo, mas continua em nós um desregramento. E muitas vezes a carne começa a cobrar coisas contrárias ao Espírito, contrárias à vontade de Deus. Daí a importância da penitência e da vigilância. Portanto, meus irmãos, devemos sermos esses servos vigilantes, para que quando o Senhor vier, estejamos preparados. Vigiar nossos olhos, vigiar nossa língua, nossos pensamentos. Ter essa vigilância. Vigiai, porque quando o Senhor vier, assim nós deveremos estar preparados para o encontro com Ele. Amém.